Olá, tudo bom com vocês? Acredito que sim, porque Deus deu mais um dia, o sopro da vida para nós, não é verdade? Quem depois quiser meditar comigo na palavra vai estar em Daniel 5. E quem não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha, dá um joinha para o canal estar podendo crescer, isso ajuda o canal. E vamos adorar o único Deus que é digno de toda honra e toda glória. Santo, não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, eu quero é te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder para sempre. Amém. Lembrando que eu não sou cantora. A gente vai estar meditando. Vou estar lendo a passagem e depois nós vamos estar meditando, tá? Capítulo 5, versículos 7, 8, 18 e 20. Eu vou estar lendo na sequência, ok? E ordenou o rei com força que se introduziu os astrólogos, os caldeus e os adivinhos, e falou: ó rei, e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura. Vou já descer no 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. 18. O rei, aí nessa parte já chamaram Daniel, tá? Ó rei Deus, o Altíssimo, ó rei Deus, o Altíssimo, ó rei Deus, o Altíssimo, tá? Daniel tá falando que ó rei Deus, o Altíssimo, deu Nabucodonosor, teu pai, o rei, e a grandeza e a glória e a magnificência. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou-lhe a sua glória. Gente, naquela época, antes de Jesus Cristo, já existiam os adivinhos. Tinha os magos, os astrólogos, e eles tentavam interpretar. O Nabucodonosor, Daniel, interpretou 2 sonhos, da árvore e da estátua. E até isso, Nabucodonosor não conhecia Deus. Depois disso, ele, conheceu a Deus. E Deus, ele começou a crer em Deus. Mas depois disso, ele não creu. Você pode ver que o coração dele endureceu, tal. Ele foi viver com os bichos. Depois vocês lêem o capítulo inteiro. Mas o que hoje Deus está refrando: o pai conheceu Deus e o filho não conheceu. O que às vezes acontece? Às vezes o pai conhece, o filho não conhece e não fica firme na presença de Deus, porque às vezes Deus começa a te dar as bênçãos e você às vezes sai da presença de Deus e você acha que você não precisa mais de Deus. E não, você precisa de Deus muito. Porque buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E naquela época, as pessoas já queriam adivinhar, como hoje também tem os adivinhos, tem o pessoal que lê carta, tem os astrólogos, tem tantos outros, mas só quem sabe da verdade ou não é Deus. Então não adianta a gente perder tempo e ir atrás, não, vai atrás de Deus, porque naquela época já existia. E a gente vive a mesma coisa, digo e repito, o que o pessoal viveu na Bíblia é o que nós vivemos hoje a cada dia. Exatamente, e aqui está na Bíblia, ensinamos como nós nos posicionar, como nós ficar em posição, adorar a Deus, porque Deus, ele quer a nossa adoração. Ele não aceita a gente dividir, e Deus, ele mima a gente, ele dá as coisas. Como o filho dele, vocês vão ler no capítulo que o filho dele pegou e pegou os vasos, os ouro, as coisas, as concubinas dele, das coisas do próprio Deus, Mas tudo a gente tem que fazer com ordem e decência, tudo a gente tem que, Deus gosta da casa limpa. O que é casa limpa? A gente está alinhado com ordem e decência. Senão ele não vem, porque Deus, ele não é invasor. O Nabucodonosor permitiu Deus entrar,
Mas de uma certa forma, depois diz a palavra que ele ensoberbeceu. No momento que ele ensoberbeceu, Deus saiu dali. Deus não estava mais presente ali. Ele perdeu. Então, muitas vezes, a gente busca Deus, Deus começa a derramar as bênçãos de nós, a gente se afasta de Deus. E Deus não quer isso. E não adianta você estar na igreja, crendo a palavra e buscando outras coisas. Adivinhos? Não, sendo que a palavra já está revelada, a palavra já está as promessas que nós precisamos diariamente, dia a dia. E outra, nós nem sabemos o que é melhor para nós, quem sabemos o que é melhor para nós é Deus. Às vezes, muitas vezes a gente pede uma coisa, Deus faz o melhor, você fala, nossa Deus, eu merecia isso. E muitas vezes a gente pede uma coisa e Deus não dá, porque Deus sabe, se Ele dá, vai ser prejudicial a nós, que é um pai fazer o mal para o seu filho, Deus não faz. Mas Nabucodonosor, ele permitiu Deus entrar e sair. Imagine se ele tivesse permitido Deus entrar, ficado o filho dele, os filhos, os netos, 1000 gerações, teria. Então você que conhece a palavra, não sai da presença de Deus. Não sai, porque com Deus a vitória é certa. Existem 2 anjos bons para um anjo ruim, um anjo caído. Que até os diabos se estremecem da presença de Deus. Nosso Pai é grande, não diminui a grandeza do nosso Pai, não tenha incredulidade. Que naquela época, Deus deu tantas coisas, abençoou, ele saiu da presença, ele se soberbeceu. E Deus não se agrada, Deus quer que a gente fique perante Ele humilde, mesmo Ele abençoando, Ele quer a gente humilde. E acreditando só nele, não dividindo a sua glória com outros deuses. Aí será que Deus falou isso comigo? Será? Aí eu vou vir adivinho, eu vou ir lá na cartomante. Você entendeu? Como disse os adivinhos naquela época, o astrônomo. Ai, deixa eu ver minha astrologia. Existe, e nenhum deles naquela época não acertaram em nada. Nada. Ele prometeu várias coisas, ouro, enfim, tantas outras coisas. E quem foi que acertou? Foi Daniel, porque Daniel tinha Deus. Deus usava o profeta Daniel. E hoje Deus tem os profetas sim. Deus hoje fala com nós sim. É só você buscar, chegar a Ele, Ele chegará a vós. Quer a maior profecia que a Bíblia? Quer que Deus fale com você tete a tete? Fecha o olho e pede, Deus fala comigo hoje aqui através dessa palavra. E você vai abrir, Deus vai falar com você. Se você não consegue ter interpretação, pede, Deus me dá interpretação, me dá entendimento. Quer dizer, você pode ler o texto inteiro, às vezes uma palavra vai ressaltar no seu coração, porque é o que Deus está querendo trazer para você. Então a palavra hoje diz, não adianta ir atrás de outros, sendo que o caminho é Deus, o caminho é Jesus. Não adianta é astrólogo, adivinha, magos, porque eles não sabem, eles são falhos como nós. E às vezes falam as coisas erradas. Aí você se revolta, porque não era de Deus. Fala, isso não me aconteceu, isso não se cumpriu. E às vezes não era de Deus. Então às vezes a gente tem que procurar os homens, nós temos que procurar Deus, porque Deus está para todos. Mas nem todos buscam Deus. E Deus, Ele quer o melhor para nós. Ele é o único que é o melhor para nós. Existe um único Deus, que na Bíblia vocês leem que tem Deus com D minúsculo, deuses estranhos e Deus com D maiúsculo. Na Bíblia já mostra. E pasme, tem gente que não acredita. Como a Bíblia diz, no fim dos tempos, muitos corações de muitos vai se esfriar. E está se cumprindo essa palavra. Vocês entenderam o que Deus hoje estava trazendo para nós? Não olhe nem para a esquerda, nem olhe para a direita. Olhe para o monte, de onde vem o nosso socorro. Está passando uma dificuldade? Vai no seu quarto, vai na sala, vai no banheiro, onde você tiver o teu tete a tete com o Pai. Pega a tua Bíblia, se ajoelha, conversa, deitado, em pé. Do jeito que você estiver falando com o seu melhor amigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Não adianta sair correndo e procurando. Se Deus está dentro de você, Deus habita em nós. Depois que Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário, Ele é autoridade. O Espírito Santo desceu, por isso que tantas pessoas ainda falam na língua dos anjos. Senão não ia ter. Se Jesus não tivesse descido, não é verdade?
Então, vai, conversa com o pai. Pai, é assim, 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 assim. Eu não posso, mas o senhor pode. Não adianta correr. É um caminho. É o Deus que sabe o nosso dia de amanhã, sabe o dia nosso depois, sabe tudo. Ele é o caminho, é a verdade. Pede para Jesus. Jesus, me cura, me salva, me purifique. Que eu possa ouvir e ver com os olhos espirituais. Que eu tenho, me traz o meu entendimento no meu coração. É isso. Não busque terceiro, sendo que tem um te esperando. E se você não chamar ele, ele não vai entrar. Você tem que convidar, porque Deus não é invasor. Viu? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.